Luke Skywalker. No último episódio da segunda temporada de The Mandalorian, acompanhamos o retorno épico de Luke à franquia, e diferente do restante dos personagens, Moff Gideon não apenas reconhece o Jedi, como quase se borra todo. Mas qual o motivo por trás de todo esse medo? Vem comigo para entender isso agora. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Manda que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã mandaloriano. Bom, a segunda temporada de The Mandalorian terminou com o nosso grupo de heróis sendo encurralados pelos temíveis Dark Troopers e sendo resgatados por Luke Skywalker. Para nós fãs, avistar um X-Wing solitário chegando ao Star Destroyer já foi o bastante para reconhecermos quem de fato era seu dono, mas o restante dos personagens não tinha a mínima ideia de quem era seu salvador, com exceção de Moff Gideon, que mesmo sem vê-lo já sabia que se tratava do lendário Luke Skywalker, fazendo com que ele tentasse uma última investida em eliminar Grogu e até mesmo preferindo acabar com a sua própria vida do que enfrentar Luke. Mas então, como ele já sabia que era de fato o Jedi que estava a bordo do Star Destroyer? Ele já havia conhecido Luke antes? Pois é, Moff Gideon é o grande antagonista de The Mandalorian até esse ponto da série. Isso não é por acaso. Gideon fazia parte da organização secreta dentro do Império Galáctico, conhecida como ISB, o Imperial Security Bureau, que era praticamente o equivalente ao FBI Imperial. Vimos um pouco mais de perto dessa organização em Endor, onde acompanhamos Dedra Meero e seus colegas praticando atos de espionagem, tortura e acobertando diversos eventos para que a população da galáxia não desconfiasse das verdadeiras intenções do Império. Vale lembrar que Moff não é o primeiro nome de Gideon, mas sim um título imperial ocupado pelos governadores de cada setor do Império Galáctico, tendo até um conselho de Moffs que foi criado pelo próprio Imperador Palpatine para o auxiliarem na manutenção de seu regime militar. Outro Moff muito conhecido pelos fãs é Tarkin, que foi o responsável por supervisionar a construção da primeira Estrela da Morte. Para ocupar uma posição de tamanho prestígio e poder dentro dos rankings imperiais, Gideon tinha acesso a informações privilegiadas e tinha conhecimento de tudo o que acontecia durante a Guerra Civil Galáctica entre a Aliança Rebelde e o Império. Sendo assim, Gideon e a ISB já possuíam relatórios extensos sobre as principais figuras de liderança da rebelião, como Mon Mothma, Leia, Han Solo e, claro, Luke Skywalker. Afinal, foi ele o responsável por conseguir destruir a primeira Estrela da Morte e eliminar mais de 1 milhão de soldados imperiais nessa brincadeira, fazendo com que ele se tornasse o alvo número 1 do Império após a Batalha de Yavin. E como se isso não fosse o bastante, ele também esteve envolvido na destruição da segunda Estrela da Morte, tendo sido capturado e levado até o próprio Imperador e saindo vivo para contar a história. A série The Mandalorian se passa alguns anos após a queda do Império, marcada pela destruição da segunda Estrela da Morte, tendo algumas células imperiais dissidentes tentando se reorganizar para voltar ao poder. Para esse grupo, a figura de Luke Skywalker havia se tornado uma lenda viva, já que eles acreditavam que Luke havia derrotado o Imperador e eliminado Darth Vader sozinho. Claro, eles não sabiam da redenção de Vader e o retorno de Anakin Skywalker, então todos esses eventos foram creditados somente a Luke Skywalker, fazendo com que seu currículo aos olhos dos imperiais fosse simplesmente assustador. Imagina que todos os imperiais, sem exceção, morriam de medo de Vader, até porque estavam acostumados a verem seus comandantes sendo enforcados publicamente pela força ao primeiro sinal de fracasso, e o Imperador era tido como uma figura mística e invencível. Afinal, ele conseguiu conquistar a galáxia inteira praticamente sozinho. Então ver alguém derrotar ambas essas figuras e já tendo destruído duas das maiores armas que a galáxia já viu, automaticamente transformou Luke Skywalker em um deus, alguém que não poderia ser batido. E era exatamente tudo isso que se passava na cabeça de Gideon ao avistar aquela X-Wing pousando em seu Star Destroyer, mesmo rodeado por dezenas de Dark Troopers, que aliás eram extremamente poderosos, e vamos lembrar que apenas um deles deu um trabalho absurdo para o Mando derrotar. Gideon sabia que eles não seriam páreo para Luke, e de fato ele estava certo. Sendo assim, Moff Gideon já sabia que não sairia de lá vivo, ou no mínimo seria aprisionado para o resto da sua vida. Descobrimos agora na terceira temporada que Gideon foi levado até o Tribunal da Nova República e foi sentenciado a uma prisão perpétua. Contudo, o quinto episódio nos confirmou que ele de fato
escapou da prisão. E como sabemos, devido a artes vazadas, Moff Gideon irá retornar à série acompanhado de guardas pretorianos com armaduras mandalorianas, o que levanta muitas dúvidas e especulações sobre a volta do vilão. De qualquer maneira, só nos resta esperar pelos últimos 4 episódios da série e ver onde essa história vai parar. E já que o assunto é Império, vou deixar nosso vídeo aqui mostrando como funciona a Estrela da Morte, além do nosso vídeo mais interessante sobre os Imperiais. Por hoje é isso.